Boa tarde, meus amigos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Estava aqui pensando numa história que uma pessoa me relatou, um amigo da gente, que uma senhora de idade, que falou que um sobrinho dela se suicidou, né? Se suicidou, se enforcou. E ela falou que o filho dela parece que era evangelista, pregador, né? Uma pessoa que conhecia a palavra de Deus. Só que ele tinha uma família, vamos dizer, ele vivia num ambiente meio bagunçado, né? No qual a sua mãe era de uma certa forma perturbada, né? Que se ajuntou com um homem lá que era, né, no caso aí veio a ser padrasto desse sobrinho dela. E então esse amigo da gente não relatou o porquê que ele fez isso, né? Ele se suicidou. Mas eu queria enfatizar que não é porque uma pessoa tem o conhecimento da palavra de Deus que ela está isento de tribulações, né? De investidas do inimigo. Porque o próprio Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em outras partes da Escritura, Jesus disse assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, e o diabo anda em vosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa devorar. Neste caso aí, em outros casos parecidos com este, no caso de suicídio, né? Para mim que quando começa aqueles maus pensamentos na mente, a soprar na mente da pessoa, coisas, né, que a gente não lembra agora, mas a gente, para se chegar num estado desse de se matar, tirar a própria vida, nesse estado de depressão profunda, que eu classifico como depressão profunda, a pessoa chegar a ponto de tirar a sua própria vida, ele ficou ali, vamos dizer, cego, né? Ele não deixou ele não pensou, meu Deus do céu, são tantas coisas, né? E ninguém está isento disso. Eu acho que quando começa a se levantar os maus pensamentos na mente da gente, porque a gente é dono da gente, né? A gente é dono de si. Eu tenho o meu livre arbítrio. Eu não preciso de obedecer ninguém, nem mesmo a Deus, na verdade. Porque Deus nos deu um livre arbítrio, né? E Deus é amor. E o amor, ele não se opõe, ele não obriga ninguém a amá-lo. O amor não tem essa natureza de possessão, né? Então, neste caso, a gente não é obrigado nem a amar, nem mesmo a Deus. Eu sou dono de mim, né? Por causa do meu livre arbítrio. Só que Jesus nos apresenta dois caminhos, né? Deus nos apresenta dois caminhos. Os caminhos da destruição, né? Os caminhos que a gente vai encontrar muitas dores de cabeça, e o caminho da paz, o caminho da luz, que é o próprio Jesus. E ele falando a respeito do diabo, ele disse assim: o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando uma situação chega nesse estado de a pessoa tirar a própria vida, eu tenho por mim que isso aí já vem de tempos já. Alguma coisa já vem acontecendo na mente da pessoa faz tempo. E ela, por algum motivo, não vigiou, não está vigiando com seriedade da maneira que tem que ser vigiado, né? E aquele problema vai girando uma bola de neve na cabeça da pessoa. De maneira que chega de uma certa forma que a pessoa, quando ela quer socorrer e resolver aquele problema, ela já não consegue mais. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente tem alguns pensamentos pelos quais a gente sabe muito bem que não vem de Deus? A gente tem que repreender imediatamente em nome de Jesus. A gente tem que expulsar esses pensamentos negativos, pensamentos que vêm tirar a nossa paz,
e eu queria relatar para vocês também que eu sou uma das pessoas, não é porque eu sou uma pessoa que leva a palavra, mas eu também tive uma infância um tanto bagunçada. Eu fui doado pela minha mãe com 9 meses de idade, e a minha mãe, ela, não sei se até hoje, mas naquela época ela também, de muito tempo, não sei se naquela época que ela me doou, mas ela mexeu com feitiçaria, com saravá, com macumbaria há muito tempo, sabe? Eu tenho por mim que até eu ia junto, ela me levava junto, né, nesses terreiros de macumba que ela frequentava, sabe? E ela me doou com 9 meses para uma família que eu fiquei com essa família que ela me doou durante 10 anos, né? Depois, essa família que estava me criando, na qual a minha mãe me doou para essa família, eu fiquei 10 anos e essa família me doou para uma outra família. Quer dizer, eu fui adotado 2 vezes. E eu vou te dizer que eu não tenho uma disciplina, vamos dizer, formada, sabe? Uma disciplina assim, bem estruturada de pai e mãe, que tem crianças que crescem com o pai e a mãe, até se formar, né? Então ele tem aquela disciplina, uma disciplina só, aquela disciplina reta, ele aprende aquela educação daqueles pais dele, né? E eu tenho essa. De maneira que hoje eu tenho uma certa insegurança, eu não gosto de ficar muito em grupos, assim, onde tem muita gente, eu procuro ficar bem onde tem pouca gente, e a gente cresce, não tem como isso não acarretar um pouco assim, porque a minha infância não foi só isso no caso de doação, né? Eu tive alguns probleminhas, né? Que eu tive umas irmãs também, né? Quando eu era criança, umas irmãs adotivas, que elas eram garota de programa, né? Então elas judiavam muito da gente, elas tinham que ficar cuidando da gente, que elas eram mais velhas do que eu, então elas tinham que ficar cuidando de mim, que eu era bebê, e elas se estressavam muito. Eu sei de histórias que eles me espancavam, batiam em mim, porque eu era uma criança muito chorona, né? Chorava demais. E aí a gente vai crescendo com aquela insegurança, né? Porque aqueles seus parentes que deviam passar amor para você, lhe passavam um desamor, né? Não havia uma proteção, um amor. Então, o que acontece, né? A gente vai crescendo e vai crescendo com essa coisa, igual como eu cresci, né? Com uma certa insegurança. Sorte minha, graças a Deus, não minha, né? Mas o próprio Deus que vem de encontro a gente, que eu tenho essa minha fé, essa minha dependência de Deus, de que toda vez que as coisas estão apertando para a gente, e às vezes o dia mal, às vezes não, o dia mal vem para todos nós, eu me refugio em Cristo Jesus, em Deus, né? Diferentemente de algumas pessoas que quando vêm os problemas, elas se refugiam nas drogas, no álcool, né? Elas fazem coisas para se aliviar de maneira que Deus não aprova, né? E eu, quando as coisas apertam, eu busco em Deus, né? E essa é a diferença. Então, o que acontece com essas pessoas que se suicidam, e até outras que matam também, e em outras situações, é que elas não socorrem o problema quando eles estão começando, sabe? No caso da depressão, no caso do suicídio, agora especificamente falando, no caso desse rapaz, esse sobrinho desse amigo da gente, que é evangelista, isso que dá dó, uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Mas o conhecer a palavra de Deus não é fato de que você foi regenerado pelo o Evangelho, né? Não houve ali uma transformação verdadeira. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se apegar e se aprofundar no Espírito Santo, o conhecimento do Espírito Santo, né? Se deixar ser transformado e regenerado pelo poder do Evangelho. Porque não basta conhecer, porque eu também já conheci um homem que disse para mim que já tinha lido a Bíblia Sagrada inteira, mas você olhava na vida dele e não passava muita coisa assim, sabe? Não condizia com o que ele sabia da palavra de Deus, sabe? Então, o conhecer não quer dizer, porque a árvore ela é conhecida pelos frutos, né? E pelas obras a gente vai conhecer a pessoa. Então, por tudo a gente tem que buscar em Cristo Jesus, sabe? Nessas questões da depressão. E há muitas pessoas, tem uma pesquisa que a cada 40 segundos,
uma pessoa se suicida no mundo. A cada 40 segundos. É muita gente morrendo, tirando a sua própria vida, né? Não há relato na palavra de Deus de que essas pessoas que tiram a própria vida serão condenadas ou terão sua chance. Mas eu tenho por mim que só aquele que deu a vida tem direito de tirar a vida, né? E a gente sabe muito bem que a gente tem as nossas faculdades, temos condições plenas de socorrer quando o problema está vindo na nossa cabeça. A gente tem que buscar em Deus. Deus está escrito assim que Deus não nos permite ser tentado além das nossas forças. Mas vindo a tentação, Ele dá o escape. O escape que é a palavra de Deus, a oração, o jejum, a meditação, buscando a Deus. Porque em Deus está toda a fonte de resolução de problema, né? Em Deus está tudo aquilo que a gente precisa, o alívio, a salvação. E muitos não buscam a Deus nesses momentos. Eles acham que não tem jeito, né? Tem pessoas que não já tentaram, dá até dó, porque tem gente que já foram da igreja e se desviaram e dizem consigo, né? Ah, isso aí não é para mim não, eu não tenho mais jeito, acho que eu não tenho mais jeito. Na verdade, para Jesus tudo tem jeito. Até mesmo para a morte. A gente sabe que Jesus ressuscitou um homem depois de 4 dias morto. Então, até mesmo para a morte tem jeito para Jesus. Então, para Jesus tudo tem jeito. A gente deve se apegar a Deus, né? Por mais difícil que seja a situação da nossa vida, não tem como, né? Não tem como. Houve uma certa situação que Jesus estava evangelizando e pregando, e alguns dos discípulos disseram, né? Ah, esse discurso aí é muito duro, quando Jesus falava assim, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem não deixar pai e mãe, quem ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E eles acharam esse discurso muito duro, né? Ah, esse discurso é muito duro para nós. E foram embora. Então Jesus, virando para aqueles discípulos mais chegados dele, disse: se vocês quiserem ir embora também, vocês podem ir. Então Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Só tu tens a palavra da salvação. O que quer dizer com isso? Por mais difícil que seja com Deus, repito, não é porque a gente está com Jesus que as coisas vão ser um mar de rosa, né? Mas por mais difícil que seja com Deus, com Jesus, a gente deve ficar nos caminhos do Senhor. Porque com o estalo de dedo Ele pode resolver os nossos problemas. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.